A manhã chegava devagar em São Paulo, trazendo consigo aquela luz alaranjada que entrava pelas janelas altas da garagem da mansão. Roberto Almeida ajustou o espelho retrovisor do seu Mercedes prateado e respirou fundo, sentindo o cheiro característico de cera automotiva que impregnava o ambiente impecável. Eram 7h30 da manhã de uma terça-feira que prometia ser decisiva para seus negócios. A reunião marcada para as 9 horas definiria a venda de uma das suas empresas, um negócio que vinha construindo há mais de 15 anos. Ele colocou a mão no câmbio, observando por um instante o reflexo do sol nas latarias dos outros veículos estacionados na garagem espaçosa. Tudo parecia perfeito naquela manhã, exceto pelo nó que sentia no estômago sempre que pensava em Verônica, sua esposa. O casamento que um dia fora promissor agora era apenas uma fachada mantida por conveniência e aparências sociais. Nos últimos 2 anos, a relação entre eles havia se transformado em algo frio e distante, especialmente depois que Roberto decidira alterar seu testamento para incluir Júlia, sua filha do primeiro casamento. Roberto estava prestes a dar a partida no motor quando ouviu gritos vindos da porta lateral da garagem. Eram gritos desesperados, carregados de urgência e medo. Ele franziu a testa, confuso, tentando identificar a origem daquela agitação inesperada. Em 15 anos trabalhando para a família, Dona Conceição nunca havia levantado a voz daquela maneira. A governanta sempre fora uma mulher discreta, educada e respeitosa, mantendo sempre a compostura adequada ao seu papel. A porta se abriu bruscamente e Dona Conceição surgiu correndo, com o uniforme desalinhado e o rosto vermelho pelo esforço físico. Ela agitava os braços freneticamente, fazendo gestos para que ele parasse o carro. Roberto sentiu uma pontada de preocupação misturada com irritação pela quebra abrupta de protocolo. Ele desligou o motor e abriu a porta do veículo, saindo para entender o que estava acontecendo. Dona Conceição chegou até ele cambaleante, apoiando-se no capô do carro enquanto tentava recuperar o fôlego. Seu peito subia e descia rapidamente e suas mãos tremiam visivelmente. Roberto nunca a tinha visto naquele estado. A mulher sempre fora calma e centrada, lidando com as mais diversas situações domésticas com eficiência e serenidade. Ver aquela transformação em seu comportamento fez um arrepio percorrer a espinha do empresário. Dona Conceição finalmente conseguiu falar, sua voz saindo entrecortada pela falta de ar. As palavras que pronunciou fizeram o mundo de Roberto parar por um instante. Ela disse que a senhora Verônica havia mexido no carro durante a noite anterior, que havia visto algo terrível e que ele não podia, de jeito nenhum, dirigir aquele veículo. Roberto sentiu suas pernas ficarem fracas. Ele olhou para a governanta, tentando processar o que acabara de ouvir, procurando em seus olhos algum sinal de confusão ou engano. A acusação era gravíssima. Roberto conhecia Verônica há 12 anos. Era casado com ela há 10. Apesar de todos os problemas recentes no relacionamento, a ideia de que sua esposa pudesse fazer algo para prejudicá-lo parecia absurda demais para ser verdade. Ele perguntou a Dona Conceição se ela tinha certeza do que estava dizendo, se não poderia haver algum mal-entendido. A governanta balançou a cabeça negativamente, com lágrimas começando a se formar em seus olhos. Com a respiração ainda irregular, Dona Conceição começou a relatar o que havia presenciado. Ela explicou que na noite anterior, por volta da meia-noite, percebera que havia esquecido sua bolsa na cozinha. Como precisava pegar o ônibus bem cedo na manhã seguinte, e a bolsa continha seu dinheiro e documentos, decidira voltar para buscá-la. Ao entrar pela porta dos fundos, que sempre ficava destrancada para os funcionários, ela avistou uma luz fraca vinda da garagem. Curiosa e preocupada com a possibilidade de ser um intruso, Dona Conceição se aproximou silenciosamente. Foi então que reconheceu a silhueta de Verônica iluminada pela luz de uma lanterna. A esposa do patrão estava vestida com roupas escuras, completamente diferentes dos elegantes conjuntos que costumava usar. Ao seu lado, no chão, havia uma caixa de ferramentas aberta. Dona Conceição sentiu um frio na barriga e se escondeu atrás da porta da despensa, observando a cena sem ser vista. Verônica abriu o capô do Mercedes,
prateado com movimentos precisos, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Durante mais de meia hora, ela trabalhou ali embaixo, usando ferramentas e mexendo em partes do motor que Dona Conceição não conseguia identificar da sua posição. A governanta disse que ficou paralisada, sem saber o que fazer, temendo ser descoberta e, ao mesmo tempo, sentindo que estava testemunhando algo terrível. O que mais assustou Dona Conceição foi ouvir Verônica falando sozinha enquanto trabalhava. As palavras vinham baixas, mas claras na quietude da noite. Ela praguejava contra Roberto, murmurava sobre a estrada perigosa que ele pegaria no dia seguinte para chegar até a cidade vizinha onde seria a reunião. Dizia coisas sobre finalmente ficar com tudo que merecia, sobre não aceitar ser humilhada pela divisão da herança. Quando terminou, Verônica tinha as mãos sujas de graxa. Ela fechou o capô cuidadosamente, guardou as ferramentas e saiu da garagem pela mesma porta por onde havia entrado. Dona Conceição ficou ali escondida por mais alguns minutos, com o coração disparado, tentando entender o que acabara de presenciar. Ela passou a noite inteira acordada, angustiada, debatendo-se entre o medo de se envolver em problemas e a consciência de que não poderia permitir que algo ruim acontecesse com o patrão. Roberto sempre fora justo com ela, pagava em dia, respeitava seus horários e nunca a havia tratado com desprezo. Era um homem bom, e ela não conseguiria carregar o peso na consciência se ficasse calada. Roberto ouviu tudo aquilo sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Ele olhou para o carro, para o capô reluzente sob a luz da manhã, e depois voltou o olhar para Dona Conceição. A sinceridade em seus olhos era inegável. Aquela mulher não tinha motivos para inventar uma história tão grave. Ela nunca havia demonstrado qualquer tipo de ressentimento ou interesse em criar problemas na família. Pelo contrário, sempre fora leal e dedicada. Com as mãos trêmulas, Roberto se aproximou da frente do veículo. Ele não era mecânico. Seus conhecimentos sobre o funcionamento interno de um carro eram limitados, mas algo em seu instinto o impelia a verificar. Abriu o capô e começou a examinar o motor. Tudo parecia normal à primeira vista, mas então seus olhos captaram algo estranho. Havia marcas recentes em algumas peças, sinais de que ferramentas haviam sido usadas ali recentemente. E então ele viu os cabos do sistema de freio. O corte era preciso demais para ser natural. Roberto não precisava ser especialista para perceber que aquilo não era resultado de desgaste ou uso. Alguém havia cortado aqueles cabos intencionalmente, usando um alicate ou ferramenta similar. A realidade daquela descoberta caiu sobre ele como um peso esmagador. Ele se afastou do carro sentindo náusea. A mulher com quem dividia a cama todas as noites havia tentado fazer algo terrível com ele. Dona Conceição se aproximou, colocando uma mão no braço dele em gesto de solidariedade silenciosa. Roberto virou-se para ela e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu lágrimas ameaçarem transbordar de seus olhos. Ele agradeceu a ela com a voz embargada, dizendo que ela havia salvado sua vida. A governanta apenas acenou com a cabeça, dizendo que havia feito o que qualquer pessoa de bem deveria fazer. Roberto pediu a Dona Conceição que fosse para a casa dos fundos e não comentasse com ninguém sobre aquela situação. Ele precisava pensar com clareza, precisava decidir como agir diante daquela revelação devastadora. A governanta concordou e se afastou rapidamente, ainda visivelmente abalada. Sozinho na garagem, Roberto encostou-se na parede e fechou os olhos, tentando organizar o turbilhão de pensamentos que invadia sua mente. Como chegara até ali? Como seu casamento havia se deteriorado ao ponto de Verônica considerar fazer algo tão extremo? Ele lembrou-se das últimas discussões, especialmente aquela sobre o testamento. Júlia, sua filha do primeiro casamento, tinha apenas 22 anos e estava começando a vida adulta. Roberto sentira que era justo incluí-la na divisão dos bens, afinal, ela era sua primogênita e merecia ser reconhecida. Verônica havia reagido com fúria, acusando-o de deslealdade e ingratidão. Mas Roberto jamais imaginara que aquela discussão pudesse levar a algo tão grave. Verônica sempre fora ambiciosa. Ele sabia disso desde o início. Ela viera de uma família de classe média
e se encantara com o estilo de vida que ele podia proporcionar. Nos primeiros anos, isso não parecia ser um problema. Ela era atenciosa, carinhosa e parecia genuinamente interessada nele como pessoa. Mas, com o tempo, Roberto começou a perceber que o interesse dela estava mais direcionado ao patrimônio do que ao relacionamento em si. Nos últimos 2 anos, desde que Júlia voltara a fazer parte ativa da vida dele, a tensão entre Roberto e Verônica havia se tornado insustentável. A esposa fazia comentários ácidos sobre a enteada, insinuava que a moça só estava interessada no dinheiro do pai e criava situações constrangedoras sempre que Júlia visitava a casa. Roberto tentara mediar a situação, conversara várias vezes com Verônica sobre a importância de manter a harmonia familiar, mas ela se recusava a ceder. Agora, parado naquela garagem olhando para o carro sabotado, Roberto entendia que havia subestimado completamente a extensão da ganância e do ressentimento de Verônica. Ela não estava apenas insatisfeita com a divisão da herança, ela estava disposta a fazer qualquer coisa para garantir que ficasse com tudo. A frieza necessária para planejar e executar aquela sabotagem revelava um lado sombrio que ele nunca havia imaginado existir. Roberto respirou fundo e tentou se acalmar. Ele precisava agir com inteligência. Confrontar Verônica impulsivamente poderia ser perigoso e contraproducente. Ele precisava de provas concretas, precisava garantir que ela não pudesse escapar das consequências de seus atos. Mas, ao mesmo tempo, não podia simplesmente ignorar o que havia descoberto e continuar vivendo sob o mesmo teto que aquela mulher, fingindo normalidade. Decidiu que o primeiro passo seria documentar tudo. Pegou o celular e começou a fotografar os cabos cortados de vários ângulos, certificando-se de capturar os detalhes que evidenciavam a sabotagem intencional. Depois, gravou um vídeo explicando o que Dona Conceição havia presenciado e o que ele próprio acabara de descobrir. Precisava criar um registro, algo que servisse como evidência caso precisasse mais tarde. Com o coração ainda acelerado, Roberto fechou o capô do carro e caminhou de volta para dentro da mansão. As escadas de mármore que levavam ao segundo andar nunca haviam parecido tão longas. Cada degrau parecia pesar mais que o anterior. Ele sabia que Verônica ainda estava em casa, provavelmente se arrumando no quarto dela. Eles dormiam em quartos separados há mais de 1 ano. Outro sintoma do relacionamento falido. Ao chegar ao topo das escadas, Roberto parou por um momento diante da porta do quarto de Verônica. Ele podia ouvir o som abafado de música vindo de dentro. Respirou fundo mais uma vez, preparando-se mentalmente para o confronto que estava prestes a ter. Não sabia exatamente o que diria ou como ela reagiria, mas sabia que precisava olhar nos olhos daquela mulher e entender até onde sua frieza poderia chegar. Bateu na porta 3 vezes, com firmeza. A voz de Verônica veio do outro lado da porta, tranquila e melodiosa como sempre. Ela disse para ele entrar que a porta estava aberta. Roberto girou a maçaneta e empurrou a porta, revelando o quarto luxuoso que Verônica havia decorado com gostos refinados e caros. Cortinas de seda francesa adornavam as janelas, uma penteadeira francesa antiga ocupava um canto privilegiado e o aroma de um perfume importado pairava no ar. Verônica estava sentada diante da penteadeira, aplicando batom vermelho nos lábios com movimentos precisos e delicados. Ela usava um vestido azul marinho elegante. Seu cabelo castanho escuro estava impecavelmente penteado e suas joias brilhavam sob a luz suave do quarto. Aos 42 anos, ela mantinha uma beleza que chamava a atenção, resultado de cuidados constantes em clínicas de estética e academias exclusivas. Pelo espelho, ela capturou o reflexo de Roberto parado na porta e sorriu. O sorriso dela era o que mais perturbava Roberto naquele momento. Era natural, despreocupado, quase caloroso. Como alguém poderia sorrir daquela maneira depois de ter passado a noite anterior sabotando o carro do próprio marido? A dissonância entre o que ele sabia que ela havia feito e a tranquilidade que ela demonstrava era assustadora. Verônica se virou na cadeira para encará-lo diretamente, cruzando as pernas com elegância.
Ela perguntou se ele estava bem, comentando que parecia pálido. Disse que esperava que ele não estivesse adoecendo justamente no dia da reunião tão importante. Suas palavras carregavam uma preocupação aparente, mas Roberto agora conseguia perceber algo diferente no tom dela, uma falsidade sutil que sempre estivera ali, mas que ele havia escolhido ignorar. Ela perguntou se ele ia sair logo para não pegar trânsito, mencionando que a estrada para Campinas costumava ficar congestionada após as 8 horas. Roberto entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Ele precisava manter a compostura, não podia deixar que ela percebesse que ele sabia de tudo. Ainda não, pelo menos. Respondeu que estava tudo bem, que apenas havia passado uma noite mal dormida, pensando nos detalhes do negócio. Verônica acenou compreensivamente, levantando-se da penteadeira e caminhando até o closet para pegar uma bolsa. Enquanto ela mexia em suas coisas, Roberto observava cada movimento. Tentava encontrar algum sinal de nervosismo, alguma fissura na máscara de normalidade que ela vestia. Mas Verônica parecia completamente à vontade, organizando itens na bolsa e comentando sobre seus próprios planos para o dia. Ela mencionou que tinha hora marcada no salão de beleza e depois encontraria algumas amigas para almoçar no clube. Roberto decidiu testar as águas. Comentou casualmente sobre o carro, dizendo que estava pensando em levá-lo para a revisão, pois havia notado uns ruídos estranhos nos últimos dias. Observou atentamente a reação dela. Verônica mal levantou os olhos, respondendo com indiferença que ele deveria fazer isso mesmo, que não podia arriscar ter problemas mecânicos, justamente agora que tinha tantos compromissos importantes. A frieza daquela resposta confirmou tudo o que Roberto precisava saber. Ela estava esperando que ele usasse aquele carro, estava contando com isso. Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de raiva e tristeza tão intensa que precisou controlar o impulso de confrontá-la ali, mesmo. Mas ele se lembrou do que Dona Conceição havia contado, das palavras que Verônica murmurara sozinha na garagem. Ela havia planejado aquilo meticulosamente, e se ele não fosse cuidadoso, poderia não conseguir provar nada. Decidiu mudar de estratégia. Sentou-se na poltrona próxima à janela e começou a falar sobre o casamento deles. Mencionou que sentia que estavam cada vez mais distantes, que talvez precisassem conversar seriamente sobre o futuro da relação. Verônica parou o que estava fazendo e o encarou com uma expressão que Roberto não conseguiu decifrar completamente. Havia surpresa ali, mas também algo que parecia cálculo. Ela perguntou por que ele estava trazendo aquilo à tona, justamente naquela manhã, se não seria melhor ter essa conversa em outro momento. Roberto insistiu, dizendo que não podiam continuar adiando indefinidamente. Verônica suspirou e se sentou na borda da cama, cruzando os braços sobre o colo. A postura defensiva era evidente agora, e Roberto percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Verônica começou a falar, e sua voz perdeu aquele tom melodioso de antes. Ela disse que estava cansada de ser tratada como secundária, que havia dedicado 10 anos de sua vida a ele e ao casamento, e que não era justo ser colocada no mesmo nível que Júlia na divisão dos bens. Ela argumentou que Júlia havia passado a maior parte da vida distante, vivendo com a mãe, e que aparecera de repente querendo reivindicar direitos que não havia conquistado. Roberto tentou explicar que Júlia era sua filha e que ele tinha responsabilidades com ela, independentemente das circunstâncias do passado. Verônica riu, mas era uma risada amarga e desprovida de humor. Ela disse que ele sempre fora ingênuo, que não enxergava que Júlia estava apenas interessada no dinheiro dele. Roberto retrucou que não era verdade, que sua filha genuinamente queria reconstruir o relacionamento com ele. A discussão começou a escalar. Verônica levantou-se bruscamente da cama e caminhou até a janela, ficando de costas para Roberto. Ela disse que se sentia humilhada pela maneira como ele havia alterado o testamento sem sequer consultá-la. Argumentou que, como esposa, ela deveria ter prioridade sobre tudo e todos. Roberto tentou manter a calma, explicando que havia tomado aquela decisão justamente para ser justo com ambas, que não estava tirando nada de Verônica. Mas Verônica não estava interessada em argumentos racionais.
Ela se virou novamente para ele, e desta vez sua expressão era diferente. Havia dureza ali, uma determinação que Roberto reconhecia de situações anteriores quando ela queria algo e não aceitava ouvir não como resposta. Ela disse que não aceitaria um divórcio que a deixasse com menos do que merecia, que o acordo pré-nupcial que haviam assinado era injusto e que ela lutaria por seus direitos. Roberto sugeriu que talvez pudessem renegociar os termos, encontrar uma solução que satisfizesse ambos. Verônica balançou a cabeça, dizendo que não queria migalhas, que queria tudo. Ela enumerou os bens que considerava seus por direito: a mansão, as empresas, as contas bancárias, os investimentos. Roberto sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir aquela lista. Era como se ela já estivesse planejando um futuro sem ele. Então Verônica disse algo que fez o sangue de Roberto gelar nas veias. Olhando diretamente nos olhos dele, com uma expressão que misturava desafio e ameaça velada, ela comentou que a vida era frágil e imprevisível. Disse que acidentes aconteciam todos os dias, especialmente em estradas perigosas como aquela que ele pegaria para ir até Campinas. Mencionou que seria terrível se algo acontecesse com ele justamente agora, quando tinha tantos negócios pendentes. As palavras eram cuidadosamente escolhidas para não constituir uma confissão direta, mas a intenção por trás delas era cristalina. Roberto sentiu náusea. Ali estava a confirmação de tudo que Dona Conceição havia relatado. Verônica não apenas havia sabotado o carro, ela estava confiante o suficiente para insinuar suas intenções, acreditando que ele não tinha como provar nada. Roberto se levantou da poltrona, lutando para manter a compostura. Disse que precisava ir, que não poderia se atrasar para a reunião. Verônica sorriu novamente, daquela maneira que agora parecia completamente sinistra. Ela se aproximou dele e alisou a lapela do terno, num gesto que em outros tempos poderia parecer carinhoso, mas que agora soava como mockery. Desejou que ele dirigisse com cuidado e que voltasse são e salvo. Roberto saiu do quarto sentindo as pernas bambas. Desceu as escadas segurando-se no corrimão, precisando do suporte físico para não cambalear. Chegou ao térreo e foi direto para seu escritório, fechando a porta e trancando-a. Sentou-se atrás da mesa e apoiou o rosto nas mãos, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. A confirmação de que Verônica realmente havia tentado algo contra ele era devastadora. Roberto pensou em todos os anos que haviam passado juntos, nas viagens que fizeram, nos momentos que compartilharam. Será que ela sempre fora assim, calculista e capaz de tamanha frieza? Ou havia se transformado gradualmente, corroída pela ganância e pelo ressentimento? Ele não tinha respostas, apenas a certeza de que não podia continuar fingindo que tudo estava normal. Pegou o celular e discou para Maurício Ferreira, seu advogado de confiança há mais de 20 anos. Maurício atendera logo no primeiro toque, cumprimentando-o animadamente e perguntando se estava tudo certo para a reunião daquela manhã. Roberto interrompeu, dizendo que precisava que ele viesse até a mansão imediatamente. Havia acontecido algo grave, algo que não podia ser discutido por telefone. O tom urgente na voz de Roberto fez Maurício compreender que era sério. O advogado disse que cancelaria seus compromissos da manhã e estaria lá em 40 minutos. Roberto agradeceu e desligou. Depois fez outra ligação, desta vez para a empresa de táxi executivo que costumava usar, cancelando o carro que havia solicitado para levá-lo até Campinas. Explicou que tivera um imprevisto e remarcaria a reunião. Enquanto esperava a chegada de Maurício, Roberto pensou em Dona Conceição. Aquela mulher simples que ganhava um salário modesto e vivia numa casa alugada no bairro vizinho, havia arriscado sua posição e segurança para salvá-lo. Ela não tinha nenhuma obrigação de se envolver, poderia ter simplesmente ignorado o que vira e seguido sua vida. Mas escolhera fazer o que era certo, guiada por princípios que muitas pessoas com muito mais recursos e educação não possuíam. Roberto decidiu naquele momento que, independentemente do que acontecesse dali em diante, ele garantiria que Dona Conceição fosse recompensada por sua coragem e integridade.
Ela merecia muito mais do que um simples agradecimento. Merecia segurança, conforto e a tranquilidade de saber que havia feito a diferença na vida de alguém. Os minutos se arrastavam enquanto Roberto esperava. Ele levantou-se e foi até a janela do escritório, observando o jardim impecavelmente cuidado. Jardineiros trabalhavam nas plantas, alheios ao drama que se desenrolava dentro da casa. A vida continuava seu curso normal do lado de fora, enquanto dentro daquelas paredes tudo estava desmoronando. Maurício Ferreira chegou à mansão exatamente 43 minutos depois da ligação. Roberto o recebeu pessoalmente na porta, dispensando o mordomo que normalmente cumpria essa função. O advogado era um homem de 58 anos, cabelos grisalhos bem cortados, óculos de armação discreta e um terno cinza impecável. Sua expressão normalmente tranquila mostrava agora sinais de preocupação ao notar o estado visivelmente abalado de Roberto. Eles se dirigiram ao escritório e Roberto trancou a porta novamente. Maurício sentou-se em uma das poltronas de couro, enquanto Roberto permanecia de pé, caminhando de um lado para o outro. O advogado esperou pacientemente, conhecendo seu cliente bem o suficiente para saber que ele falaria quando estivesse pronto. Roberto finalmente parou diante da janela, de costas para Maurício, e começou a contar tudo. Relatou o aviso desesperado de Dona Conceição, o testemunho dela sobre o que presenciara na garagem durante a madrugada, a verificação que ele próprio fizera no carro e os cabos cortados que encontrara. Maurício ouvia em silêncio, seu rosto ficando progressivamente mais sério a cada detalhe revelado. Quando Roberto mencionou a conversa que tivera com Verônica momentos antes, especialmente as insinuações veladas sobre acidentes e a fragilidade da vida, o advogado se inclinou para a frente na poltrona. Roberto finalmente se virou para encará-lo. Mostrou as fotos e vídeos que havia gravado na garagem, ampliando as imagens no computador para que Maurício pudesse ver claramente os cortes nos cabos. O advogado examinou tudo com atenção profissional, fazendo perguntas específicas sobre horários, detalhes do testemunho de Dona Conceição e a exata sequência dos acontecimentos. Sua mente jurídica já estava trabalhando, analisando ângulos e possibilidades. Maurício recostou-se na poltrona e retirou os óculos, limpando as lentes enquanto pensava. Disse a Roberto que a situação era extremamente grave, que o que Verônica havia tentado fazer não tinha outra definição senão uma tentativa deliberada de prejudicá-lo seriamente. No entanto, ele alertou que provar isso legalmente seria desafiador. Um bom advogado de defesa poderia argumentar que Dona Conceição inventara a história por alguma motivação pessoal ou que outra pessoa tivesse acesso à garagem. Roberto sentiu frustração crescer dentro dele. Perguntou se as fotos dos cabos cortados não eram prova suficiente. Maurício explicou pacientemente que as fotos provavam que houve sabotagem, mas não necessariamente identificavam o autor. Sem testemunhas adicionais ou evidências físicas que ligassem Verônica diretamente ao ato, seria uma batalha jurídica complicada. Ele sugeriu que precisavam envolver as autoridades, mas de maneira estratégica. O advogado conhecia um delegado de confiança, alguém experiente e discreto que poderia conduzir uma investigação apropriada. Maurício pegou o celular e fez uma ligação, explicando brevemente que tinha uma situação delicada que requeria a atenção imediata de alguém da sua confiança. Após uma breve conversa, desligou e informou Roberto que o delegado Henrique Campos estaria ali em menos de 1 hora. Enquanto esperavam, Maurício orientou Roberto sobre como proceder. Era crucial que ele não confrontasse Verônica diretamente sobre as suspeitas ou deixasse transparecer que sabia da sabotagem. Eles precisavam de tempo para reunir evidências mais sólidas. Roberto concordou, embora a ideia de ter que fingir normalidade diante daquela mulher o revoltasse profundamente. Maurício também sugeriu que conversassem com Dona Conceição antes da chegada do delegado, para que ela pudesse relatar tudo novamente em detalhes. Roberto concordou e mandou uma mensagem para a governanta, pedindo que viesse até a casa principal discretamente. Ela chegou poucos minutos depois.
visivelmente nervosa por estar sendo chamada ao escritório, onde normalmente apenas assuntos importantes eram tratados. Roberto a tranquilizou imediatamente, apresentando Maurício e explicando que ela não estava em problemas, pelo contrário. Precisavam que ela repetisse exatamente o que havia visto na noite anterior, com todos os detalhes que conseguisse lembrar. Dona Conceição sentou-se na beirada da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo, e começou seu relato novamente. Desta vez, Maurício fazia perguntas específicas, estabelecendo uma cronologia precisa dos eventos. Que horas exatamente ela havia saído de casa? A que horas retornou? Por qual entrada? Onde estava a lua naquela noite? Havia luz suficiente para ver claramente? Dona Conceição respondeu a tudo com a calma de quem está dizendo a verdade, sem contradições ou hesitações que pudessem indicar fabricação. Ela descreveu a posição exata de Verônica na garagem, as ferramentas que viu na caixa, os movimentos que a patroa fazia enquanto trabalhava sob o capô do carro. Repetiu as palavras que ouvira Verônica murmurar sobre merecer ficar com tudo, sobre a estrada perigosa, sobre finalmente conseguir o que queria. O testemunho era consistente e detalhado, carregado de uma autenticidade que não podia ser fingida. Maurício agradeceu a Dona Conceição por sua coragem e integridade. Explicou que um delegado viria conversar com ela em breve e que ela deveria contar exatamente a mesma história, sem omitir ou adicionar nada. A governanta acenou, dizendo que estava disposta a fazer o que fosse necessário. Roberto segurou a mão dela por um momento, seus olhos transmitindo uma gratidão que palavras não conseguiriam expressar adequadamente. O delegado Henrique Campos chegou pontualmente. Era um homem de aparência séria, com seus 50 e poucos anos evidentes nas rugas de expressão e nos fios brancos que começavam a dominar seu cabelo. Vestia roupas civis discretas e carregava uma pasta de couro gasta pelo uso. Maurício o cumprimentou com familiaridade e ficou claro que os dois haviam trabalhado juntos em outros casos ao longo dos anos. Roberto repetiu todo o relato uma terceira vez, agora para o delegado. Henrique ouvia com atenção profissional, fazendo anotações ocasionais em um caderno pequeno. Quando Roberto terminou, o delegado pediu para ver as evidências fotográficas e conversar com Dona Conceição pessoalmente. Ela foi chamada novamente e relatou tudo mais uma vez, mantendo a mesma consistência impressionante em cada detalhe. Henrique a ouviu sem interrupções. Depois fez algumas perguntas adicionais para esclarecer pontos específicos. Quando terminou, ele se recostou na cadeira e suspirou pesadamente. Disse que a situação era séria e que havia elementos suficientes para justificar uma investigação formal. No entanto, alertou que precisavam proceder com cautela extrema. O delegado explicou que casos envolvendo pessoas com recursos financeiros significativos tendiam a se complicar rapidamente. Advogados caros poderiam criar narrativas alternativas, questionar a credibilidade das testemunhas e transformar o processo em uma batalha prolongada e desgastante. Eles precisavam de evidências irrefutáveis que não deixassem margem para interpretações alternativas. Henrique sugeriu que fizessem uma busca na casa, especificamente no quarto e nos pertences de Verônica, procurando pelas ferramentas que ela usara ou qualquer outra evidência física que a ligasse à sabotagem. Ele poderia obter um mandado baseado no testemunho de Dona Conceição e nas fotos dos cabos cortados, mas isso levaria algumas horas e alertaria Verônica de que estava sob investigação. Roberto teve uma ideia. Verônica mencionara que passaria o dia fora, primeiro no salão e depois no clube com amigas. Isso lhes daria algumas horas para fazer uma busca discreta sem alertá-la. Henrique considerou a sugestão, mas hesitou, explicando que uma busca sem mandado poderia comprometer legalmente qualquer evidência encontrada. Maurício interveio, sugerindo que Roberto, como proprietário da casa, poderia tecnicamente autorizar o acesso a qualquer cômodo. Era uma área cinzenta juridicamente, mas Henrique concordou que valia a pena tentar, especialmente se encontrassem algo que pudesse usar para obter um mandado formal posteriormente.
Eles decidiram esperar até que Verônica saísse de casa. Roberto mandou uma mensagem para o motorista particular que ela costumava usar, pedindo que o informasse quando a levasse embora. A resposta chegou 15 minutos depois. Verônica havia acabado de entrar no carro e dado instruções para ir ao salão de beleza no mini dos Jardins. Mencionara que ficaria fora o dia inteiro. Era o momento que estavam esperando. Henrique, Maurício e Roberto subiram até o quarto de Verônica, levando Dona Conceição com eles para que pudesse identificar qualquer item que reconhecesse da noite anterior. O quarto estava impecável, como sempre. A cama estava arrumada com perfeição militar, não havia roupas jogadas, nenhum sinal de desordem. Verônica era meticulosa com sua organização pessoal, um traço de personalidade que Roberto sempre admirara, mas que agora percebia poder trabalhar contra ela. Pessoas organizadas tendem a guardar coisas de maneira sistemática, e isso facilitaria a busca. Começaram pelo closet enorme que ocupava uma parede inteira do quarto. Prateleiras perfeitamente organizadas exibiam sapatos alinhados por cor e estilo, bolsas dispostas em ordem de tamanho, roupas penduradas com espaçamento uniforme. Henrique examinou tudo metodicamente, procurando qualquer coisa que parecesse fora do lugar ou escondida. Nada de relevante foi encontrado nas áreas mais visíveis. Foi Roberto quem notou uma inconsistência sutil. No fundo do closet havia uma fileira de caixas de sapatos empilhadas. A maioria estava perfeitamente alinhada, mas uma delas, na segunda prateleira de baixo para cima, estava ligeiramente deslocada. Era um detalhe tão pequeno que qualquer um poderia ignorar. Mas Roberto conhecia bem o perfeccionismo obsessivo de Verônica. Ela jamais deixaria algo fora de alinhamento por descuido. Henrique pegou a caixa cuidadosamente, usando um lenço para não deixar impressões digitais adicionais. Abriu e encontrou, em vez de sapatos, um par de luvas de borracha industrial. Mesmo de longe, era possível ver as manchas escuras que as sujavam. Dona Conceição se aproximou e confirmou imediatamente que aquelas eram as luvas que vira Verônica usando na noite anterior. As manchas eram graxa automotiva, ainda fresca o suficiente para manchar os dedos ao toque. Maurício e Roberto trocaram olhares significativos. Ali estava uma evidência física concreta, ligando Verônica diretamente à sabotagem. Henrique fotografou as luvas in situ antes de removê-las da caixa, colocando-as cuidadosamente em um saco plástico transparente que havia trazido consigo. Ele comentou que aquilo, combinado com o testemunho de Dona Conceição e as fotos dos cabos cortados, começava a formar um caso sólido. Mas eles não pararam por aí. Henrique sugeriu que verificassem o histórico digital de Verônica, especialmente seu computador pessoal e telefone. Roberto sabia que ela mantinha um laptop no quarto, que usava principalmente para fazer compras online e manter contato com amigas através das redes sociais. O computador estava sobre uma escrivaninha delicada próxima à janela, fechado mas não trancado. Roberto hesitou por um momento. Invadir o computador de Verônica parecia uma violação significativa de privacidade, mesmo considerando tudo que ela havia feito. Mas Maurício o lembrou que eles estavam tentando prevenir que ela escapasse de algo muito sério que havia tentado fazer. Às vezes, era necessário tomar medidas desconfortáveis para garantir que a verdade viesse à tona. O laptop não estava protegido por senha, mais uma demonstração da confiança excessiva de Verônica de que nunca seria descoberta. Henrique abriu o histórico de navegação, usando novamente um lenço para evitar deixar impressões digitais. O que encontraram ali foi ainda mais incriminador do que as luvas. Nos últimos 3 meses, havia dezenas de buscas relacionadas à mecânica automotiva. Verônica havia pesquisado especificamente sobre sistemas de freio, como funcionavam, quais eram os componentes críticos. Havia visitado fóruns onde pessoas discutiam problemas mecânicos e suas causas. Mais preocupante ainda, havia buscas sobre acidentes em estradas serranas, estatísticas sobre falhas de freio e até um vídeo tutorial sobre como identificar pontos vulneráveis em sistemas automotivos. Henrique ia anotando cada URL relevante, tirando prints de tela como evidência. Maurício observava por
cima do ombro dele, balançando a cabeça em descrença. Era como se Verônica houvesse deixado um diário digital de suas intenções, uma trilha completa de premeditação. Roberto sentia uma mistura contraditória de alívio por ter evidências tão claras e horror ao perceber o quão calculada havia sido a tentativa da esposa contra ele. Havia também pesquisas sobre heranças e testamentos, sobre direitos de cônjuges em casos de eventos inesperados, sobre seguros de vida e procedimentos legais pós-acontecimentos trágicos. Era uma coleção macabra de informações que pintavam um quadro inequívoco do que Verônica havia planejado. Ela não apenas queria prejudicar Roberto, ela havia estudado meticulosamente as consequências e benefícios que obteria. O delegado Henrique fechou o laptop e se virou para Roberto e Maurício. Disse que tinha o material mais do que suficiente para proceder. As luvas com graxa, o testemunho ocular de Dona Conceição, as fotos dos cabos cortados e agora o histórico de internet formavam um caso robusto. Ele iria imediatamente solicitar um mandado de busca e apreensão formal e uma ordem para interrogatório. Maurício concordou, mas sugeriu que fossem ainda mais estratégicos. Verônica provavelmente voltaria para casa no final da tarde, esperando ouvir notícias sobre um acidente na estrada. Sua reação ao descobrir que Roberto estava bem e em casa poderia ser reveladora. Henrique considerou a ideia e propôs que montassem uma operação discreta de vigilância, com oficiais à paisana já posicionados quando ela chegasse. Roberto concordou com o plano, embora a ideia de passar mais algumas horas fingindo normalidade o deixasse nauseado. Eles desceram de volta para o escritório, onde Henrique fez várias ligações organizando a operação. Maurício aproveitou o tempo para redigir uma declaração formal de Roberto sobre os eventos, que seria usada no processo legal que inevitavelmente se seguiria. Dona Conceição foi liberada para voltar à Casa dos Fundos, com instruções de permanecer disponível para quando a polícia precisasse de seu testemunho formal. Roberto a acompanhou até a porta, agradecendo-a novamente. A governanta simplesmente apertou a mão dele e disse que esperava que tudo se resolvesse da melhor maneira possível. Havia lágrimas em seus olhos, não de medo, mas de alívio por ter feito a coisa certa. As horas seguintes se arrastaram com uma lentidão angustiante. Roberto tentou trabalhar, responder e-mails, fazer ligações sobre a reunião que havia remarcado, mas sua mente constantemente voltava para o que estava por vir. Maurício permaneceu com ele, oferecendo suporte moral e legal conforme necessário. Henrique saiu para organizar sua equipe, mas manteve contato constante via telefone. Por volta das 4 da tarde, o motorista de Verônica enviou uma mensagem informando que estava trazendo-a de volta. Ela havia passado o dia conforme planejado, primeiro no salão e depois almoçando no clube. Aparentemente estava de bom humor, conversando animadamente sobre uma viagem que pretendia fazer. O motorista estimava a chegada em aproximadamente 25 minutos, dependendo do trânsito. Henrique retornou à mansão com 3 oficiais à paisana. Eles se posicionaram discretamente na sala de estar, onde não seriam imediatamente visíveis da entrada principal. Roberto foi instruído a receber Verônica normalmente, como se estivesse apenas em casa mais cedo do que o esperado. Maurício ficaria no escritório, fora da vista, pronto para intervir se necessário. Roberto sentou-se na sala de estar, tentando parecer relaxado, enquanto seu coração batia acelerado. Ouvia cada som vindo da rua, antecipando a chegada do carro. Henrique estava sentado em uma poltrona lateral, folheando uma revista casualmente, mas seus olhos alertas não perdiam nenhum detalhe. Os outros oficiais permaneciam em posições que lhes permitiam visualizar a entrada principal. O som do motor de um carro chegando filtrou através das janelas. Roberto sentiu sua respiração acelerar. Passos se aproximaram da porta, seguidos pelo som da chave girando na fechadura. A porta se abriu e Verônica entrou, carregando várias sacolas de compras das lojas caras do shopping. Ela estava radiante, o cabelo recém-arrumado brilhando sob a luz do lustre da entrada. Seu sorriso desapareceu no instante em que viu Roberto sentado na sala.
Por uma fração de segundo, sua expressão revelou choque puro e descrença. Ela claramente não esperava vê-lo ali, muito menos são e salvo. A máscara de tranquilidade que ela mantivera o dia inteiro rachou visivelmente. Ela deixou as sacolas caírem no chão, o som ecoando no silêncio tenso que se instalara. Roberto observou cada microexpressão atravessar o rosto de Verônica. Choque, confusão, medo, e então, enquanto ela tentava recuperar a compostura, uma tentativa desesperada de normalidade. Ela perguntou o que ele estava fazendo em casa tão cedo, por que não havia ido para a reunião em Campinas. Sua voz tentava soar casual, mas saía ligeiramente aguda, traindo seu nervosismo. Foi nesse momento que Henrique se levantou da poltrona, mostrando sua identificação. Os outros oficiais também se revelaram, posicionando-se estrategicamente ao redor da sala. Verônica empalideceu instantaneamente, seus olhos arregalados indo de um policial para outro, tentando entender o que estava acontecendo. Ela olhou para Roberto com uma expressão que misturava acusação e pânico crescente. O delegado Henrique se apresentou formalmente e explicou que estavam ali para interrogá-la sobre um incidente grave, envolvendo sabotagem de veículo. Verônica tentou rir, um som forçado e artificial, dizendo que devia haver algum engano. Ela olhou para Roberto buscando suporte, mas ele apenas a encarou com uma expressão dura que ela nunca vira antes. Henrique pediu que ela se sentasse. Verônica obedeceu mecanicamente, afundando no sofá com as pernas aparentemente fracas demais para sustentá-la. O delegado então começou a enumerar as evidências. O testemunho de Dona Conceição sobre o que presenciara na madrugada anterior, as luvas com graxa encontradas escondidas em seu closet, o histórico de buscas em seu computador sobre sistemas de freio e sabotagem automotiva. A cada item mencionado, Verônica ficava mais pálida. Ela tentou interromper várias vezes, mas Henrique continuou implacavelmente. Quando ele mostrou as fotos dos cabos cortados no carro de Roberto, ampliadas em seu tablet, para que os cortes precisos ficassem claramente visíveis, Verônica começou a tremer. Suas mãos agarravam o tecido do sofá, os nós dos dedos brancos pela pressão. Ela tentou negar, dizendo que tudo aquilo era um mal-entendido absurdo. As luvas não eram dela. Alguém devia tê-las colocado ali para incriminá-la. O histórico do computador poderia ter sido acessado por qualquer pessoa. A casa tinha vários funcionários. Sua voz ia ficando progressivamente mais desesperada, as negações soando cada vez menos convincentes. Henrique deixou Verônica falar, observando-a com a experiência de quem já interrogara centenas de pessoas. Quando ela finalmente pausou para respirar, ele calmamente apontou as inconsistências em suas alegações. Perguntou por que alguém quereria incriminá-la especificamente, que funcionário teria acesso ao seu quarto privado e ao seu computador pessoal. Verônica não tinha respostas satisfatórias, apenas olhava ao redor da sala como um animal acuado. Foi quando Roberto finalmente falou. Sua voz saiu baixa, mas firme, carregada de uma tristeza profunda, misturada com raiva contida. Ele perguntou a Verônica como ela havia conseguido dormir na noite anterior, sabendo o que havia feito. Perguntou como ela conseguira acordar naquela manhã, arrumar-se tão calmamente e desejar que ele dirigisse com cuidado, sabendo que estava enviando-o para um possível acidente fatal. Verônica tentou responder, mas nenhuma palavra saiu. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, destruindo a maquiagem cuidadosamente aplicada. Ela abriu a boca várias vezes, mas cada tentativa de formar uma frase morria antes de começar. O peso da situação finalmente parecia estar quebrando suas defesas. Henrique aproveitou o momento de vulnerabilidade. Explicou a Verônica que as evidências contra ela eram esmagadoras, que ela seria formalmente acusada de tentativa premeditada de causar dano grave. Disse que seria melhor para ela cooperar agora, que qualquer chance de leniência dependia de honestidade. Verônica olhou para ele com olhos desesperados. Depois voltou o olhar para Roberto. Por um momento pareceu que ela iria confessar. Sua boca se abriu. Palavras começaram a se formar. Mas então algo mudou em sua expressão. Uma dureza voltou a seus olhos,
uma determinação nascida do desespero. Ela limpou as lágrimas bruscamente e declarou que não diria mais nada sem a presença de um advogado. Henrique acenou esperando exatamente aquela resposta. Ele sinalizou para um dos oficiais, que se aproximou com algemas. Verônica olhou para as algemas com horror, a realidade do que estava acontecendo finalmente penetrando completamente. Ela seria levada para interrogatório formal, onde teria direito à representação legal, mas as evidências já estavam consolidadas. Quando as algemas clicaram em seus pulsos, Verônica soltou um soluço. Ela olhou para Roberto uma última vez, e por um instante ele viu não a mulher calculista que havia tentado prejudicá-lo, mas a pessoa que ele conhecera anos atrás, vulnerável e assustada. Mas o momento passou rapidamente. Os oficiais a conduziram em direção à porta, lendo seus direitos enquanto caminhavam. Roberto permaneceu sentado enquanto ouvia a porta da frente se fechar. O som ecoou pela casa vazia, parecendo definitivo e irreversível. Maurício saiu do escritório onde havia permanecido durante toda a cena e se sentou ao lado de Roberto. Nenhum dos dois disse nada por vários minutos, apenas absorvendo o que havia acabado de acontecer. Finalmente, Maurício quebrou o silêncio. Disse que o processo legal seria longo e provavelmente complicado, mas que com as evidências que tinham, a condenação era praticamente certa. Verônica enfrentaria consequências sérias por suas ações. Roberto apenas acenou, sentindo-se estranhamente vazio. Ele havia imaginado que sentiria satisfação ou alívio neste momento, mas tudo o que sentia era uma tristeza profunda. Maurício permaneceu na mansão por mais algumas horas, ajudando Roberto a processar os próximos passos práticos. Haveria depoimentos a serem dados, papelada a ser assinada, procedimentos legais a serem seguidos. Ele prometeu cuidar de tudo, garantindo que Roberto não tivesse que lidar com mais estresse do que o necessário. Quando finalmente saiu, já estava escurecendo lá fora. Roberto ficou sozinho na grande mansão. Caminhou pelos cômodos, observando tudo com olhos novos. Aquela casa que ele construíra com tanto orgulho, que deveria ser um lar cheio de amor e felicidade, havia se tornado palco de algo sombrio e destrutivo. Cada objeto parecia carregado de memórias, que agora eram manchadas pela descoberta do que Verônica havia tentado fazer. Ele subiu até o quarto dela, ficando parado na soleira da porta. O ambiente ainda cheirava ao perfume dela. As coisas ainda estavam organizadas exatamente como ela deixara pela manhã. Era surreal pensar que apenas algumas horas antes ela estivera ali se arrumando, esperando que seu plano desse certo. Roberto fechou a porta e decidiu que mandaria recolher todos os pertences dela no dia seguinte. Desceu novamente e foi até a casa dos fundos onde Dona Conceição morava. Bateu na porta e ela atendeu rapidamente, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar. Havia assistido pela janela quando a polícia levou Verônica embora, e a realidade da situação a havia abalado profundamente. Mesmo sabendo que tinha feito a coisa certa, era difícil não se sentir responsável pelo destino de outra pessoa. Roberto entrou e se sentou à mesa simples da cozinha dela. Dona Conceição serviu café, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a xícara. Ficaram em silêncio por um momento, cada um lidando com seus próprios pensamentos e emoções. Finalmente, Roberto segurou a mão dela sobre a mesa e disse que ela havia salvado sua vida, literalmente. Dona Conceição começou a chorar novamente, dizendo que não conseguia acreditar que a senhora Verônica fosse capaz de algo assim. Ela trabalhara para a família por tanto tempo, vira o casamento nos seus dias melhores, e era doloroso testemunhar como tudo havia se deteriorado. Roberto concordou, compartilhando sua própria dificuldade em processar como as coisas haviam chegado àquele ponto. Ele disse a Dona Conceição que queria recompensá-la adequadamente por sua coragem. Ela tentou recusar, dizendo que havia feito apenas o que sua consciência mandava, mas Roberto insistiu. Explicou que organizaria uma quantia significativa que permitiria a ela comprar uma casa própria e viver com mais conforto e segurança. Ela merecia isso e muito mais. Dona Conceição protestou que era demais, que ela não esperava recompensa alguma.
Mas Roberto foi firme, dizendo que não era negociável. Ela havia demonstrado um caráter e uma integridade que eram raros no mundo, especialmente considerando que ela não tinha obrigação alguma de se envolver. Muitas pessoas na posição dela teriam simplesmente olhado para o outro lado, com medo das consequências ou por simples indiferença. A governanta finalmente aceitou, com lágrimas de gratidão escorrendo por seu rosto. Ela disse que usaria o dinheiro com sabedoria, que finalmente poderia dar uma vida melhor para seus netos que visitavam ocasionalmente. Roberto sentiu uma pontada de calor no peito, a primeira emoção verdadeiramente positiva que experimentava desde a manhã. Pelo menos algo de bom sairia de toda aquela situação terrível. Eles conversaram por mais algum tempo, compartilhando memórias dos anos que Dona Conceição trabalhou para a família. Ela contou histórias engraçadas de quando Roberto e Verônica ainda pareciam felizes, de festas que organizaram, de momentos que pareciam genuínos. Era estranho e melancólico revisitar aqueles tempos agora, sabendo como tudo terminara. Quando Roberto finalmente voltou para a mansão, já era noite alta. Subiu para seu quarto, mas sabia que não conseguiria dormir. Sentou-se na poltrona, perto da janela, olhando para o jardim iluminado pela lua. Pensou em Júlia, sua filha, e decidiu que ligaria para ela pela manhã. Ela merecia saber o que havia acontecido, embora ele ainda não soubesse como explicar tudo. Pensou também em seu casamento com Verônica, tentando identificar o momento exato em que tudo começara a desandar. Teria sido quando ele mencionou pela primeira vez que queria incluir Júlia no testamento? Ou os problemas eram mais antigos, apenas escondidos sob uma camada de cortesia social e rotina conjugal? Roberto não tinha certeza, e talvez nunca tivesse. O que ele sabia com certeza era que havia subestimado completamente o poder da ganância e do ressentimento. Havia acreditado que, apesar de todos os problemas, ainda havia respeito e algum afeto residual entre ele e Verônica. A descoberta de que ela estava disposta a ir tão longe para conseguir o que queria era uma revelação devastadora sobre o caráter humano e sobre sua própria capacidade de julgamento. Os dias seguintes foram um borrão de atividades legais. Roberto deu seu depoimento formal, respondeu a inúmeras perguntas, assinou documentos. Maurício estava sempre presente, guiando-o através do processo com paciência profissional. Dona Conceição também prestou seu testemunho, mantendo-se firme e consistente em cada detalhe de sua narrativa. Verônica contratou um dos advogados criminalistas mais caros e conhecidos de São Paulo. Como previsto, ele tentou criar narrativas alternativas, questionou a credibilidade de Dona Conceição, sugeriu que as evidências poderiam ter sido plantadas, mas a quantidade e qualidade das provas eram simplesmente esmagadoras. As luvas com graxa, o histórico de internet, o testemunho ocular, as fotos dos cabos cortados, tudo formava um caso hermético. Durante as semanas que se seguiram, Roberto descobriu mais sobre os planos de Verônica, através dos desdobramentos da investigação. Ela havia consultado discretamente vários advogados sobre direitos de herança em casos de acidentes fatais. Havia até aumentado sorrateiramente o valor do seguro de vida dele alguns meses antes, uma apólice da qual ela seria a única beneficiária. Cada nova revelação era como outra facada, confirmando o quão meticulosamente ela havia planejado tudo. O caso ganhou alguma atenção da mídia, embora Maurício trabalhasse diligentemente para manter os detalhes mais sensíveis fora dos tabloides. Ainda assim, era impossível evitar completamente a exposição. Roberto se viu tendo que lidar com olhares curiosos de conhecidos, perguntas veladas em eventos sociais, o desconforto geral de ser o centro de um escândalo. Júlia veio visitá-lo assim que soube de tudo. Ela ficou horrorizada ao descobrir que Verônica, que sempre a tratara com frieza, mas nunca com hostilidade aberta, havia sido capaz de algo tão extremo. Pai e filha passaram muito tempo conversando, reconstruindo pontes que haviam sido danificadas pelos anos de distância. Roberto percebeu o quanto havia perdido ao não ter estado mais presente na vida dela durante todos aqueles anos. O julgamento finalmente aconteceu 6 meses depois dos eventos. A sala do tribunal estava cheia de jornalistas,
curiosos e conhecidos de ambas as partes. Roberto sentou-se ao lado de Maurício, com Júlia de um lado e Dona Conceição do outro. Verônica entrou escoltada, usando um terno discreto e com o cabelo preso num coque simples, muito diferente da aparência glamurosa que costumava manter. O processo durou 3 dias. A acusação apresentou todas as evidências meticulosamente: as fotos, os vídeos, o testemunho de Dona Conceição, relatórios periciais sobre os cabos cortados, análise forense das luvas, histórico completo de navegação do computador. Cada peça do quebra-cabeça foi apresentada de forma clara e irrefutável. A defesa fez o melhor que pôde, tentando criar dúvida razoável, questionando interpretações e motivos. Mas era como tentar segurar água com as mãos. As evidências vazavam através de cada argumento, inundando qualquer tentativa de construir uma narrativa alternativa convincente. O advogado de Verônica era bom, mas não havia mágica retórica que pudesse superar fatos tão sólidos. Dona Conceição subiu ao banco das testemunhas e contou sua história mais uma vez. Sua sinceridade era palpável, cada palavra carregada de verdade evidente. Quando o advogado de defesa tentou sugerir que ela poderia ter inventado tudo por algum motivo pessoal, ela o encarou com dignidade e perguntou que motivo poderia ter para inventar algo tão grave. Ela tinha tudo a perder e nada a ganhar com uma mentira daquela magnitude. Roberto também testemunhou, descrevendo sua relação com Verônica, as tensões recentes, a conversa que tiveram na manhã daquele dia fatídico. Foi doloroso reviver tudo publicamente, expor os detalhes íntimos de um casamento fracassado diante de uma sala cheia de estranhos. Mas ele sabia que era necessário, que a verdade precisava ser estabelecida completa e inequivocamente. Verônica optou por não testemunhar em sua própria defesa, um direito que seu advogado sabiamente recomendou que exercesse. Qualquer coisa que ela dissesse no banco das testemunhas poderia apenas piorar sua situação. Ela permaneceu sentada durante todo o julgamento, com uma expressão cuidadosamente neutra, que só quebrava ocasionalmente quando alguma evidência particularmente incriminadora era apresentada. Os argumentos finais foram apresentados. O promotor fez um resumo eloquente de como as evidências demonstravam, sem sombra de dúvida, que Verônica havia premeditado e executado um plano elaborado para prejudicar gravemente seu marido, motivada por ganância e ressentimento. O advogado de defesa fez um último esforço para humanizar sua cliente, falando sobre dificuldades emocionais e julgamento temporariamente prejudicado, mas suas palavras soaram vazias diante do peso das provas. O júri se retirou para deliberar. Roberto, Maurício, Júlia e Dona Conceição esperaram em uma sala adjacente. As horas se arrastavam, cada minuto parecendo durar uma eternidade. Roberto não conseguia parar de pensar em como sua vida havia mudado radicalmente em apenas 6 meses. Tudo o que ele pensava conhecer sobre sua realidade havia sido virado de cabeça para baixo. Finalmente, após 4 horas de deliberação, o júri retornou. Todos voltaram para seus lugares na sala do tribunal. O silêncio era ensurdecedor enquanto o presidente do júri se levantava para ler o veredicto. Culpada. A palavra ecoou pela sala como um sino tocando. Verônica fechou os olhos, seu rosto empalidecendo ainda mais se isso fosse possível. A sentença veio 2 semanas depois. O juiz considerou a premeditação evidente, a frieza na execução do plano e a gravidade do que poderia ter acontecido se Dona Conceição não houvesse intervindo. Verônica foi condenada a 16 anos de reclusão. Ela recebeu a sentença sem nenhuma expressão visível, como se tivesse se desconectado emocionalmente de toda a situação. Roberto assistiu enquanto ela era levada embora. Não sentiu satisfação ou alegria com a condenação, apenas uma tristeza profunda e um cansaço que parecia penetrar até seus ossos. Aquela mulher com quem ele havia compartilhado 10 anos de sua vida, com quem havia feito planos e sonhos, agora estava sendo levada para passar mais de uma década atrás das grades. Como era possível que as coisas houvessem chegado a esse ponto?
Nos meses que se seguiram ao julgamento, Roberto tentou reconstruir sua vida. Vendeu a mansão, incapaz de continuar vivendo em um lugar com tantas memórias manchadas. Comprou um apartamento menor, mas confortável, em um bairro mais tranquilo de São Paulo. O carro sabotado foi levado para ser periciado e eventualmente destruído. Ele não conseguia sequer olhar para o veículo sem sentir náusea. Dona Conceição usou o dinheiro que Roberto lhe dera para comprar uma casa pequena, mas aconchegante em um bairro operário. Era um lugar com quintal onde ela podia plantar flores, algo que sempre sonhara fazer, mas nunca tivera oportunidade. Seus netos a visitavam regularmente, e ela finalmente tinha a segurança e o conforto que merecia após anos de trabalho árduo. Roberto e Júlia se aproximaram muito durante aquele período de reconstrução. Eles jantavam juntos regularmente, conversavam sobre tudo e nada, reconstruindo pacientemente o relacionamento que havia sido negligenciado por tanto tempo. Júlia o ajudou a escolher móveis para o apartamento novo, deu opiniões sobre decoração, trouxe vida e juventude para um espaço que poderia ter sido triste e solitário. Uma tarde, cerca de um ano após o julgamento, Roberto foi visitar Dona Conceição em sua casa nova. Ela o recebeu com um abraço caloroso e o guiou até a cozinha, onde já havia preparado café e bolo caseiro. Sentaram-se à mesa, e Roberto observou como ela parecia diferente, mais leve e relaxada do que ele jamais a vira nos 15 anos em que trabalhou para ele. Dona Conceição serviu o café, e eles conversaram sobre amenidades por alguns minutos. Ela contou sobre seus netos, sobre o jardim que estava cultivando, sobre as amigas do bairro que havia feito. Roberto compartilhou sobre como estavam indo os negócios, sobre os planos que estava fazendo com Júlia para expandir uma das empresas. Era uma conversa tranquila, sem a dinâmica empregador-empregado que antes definia o relacionamento deles. Eventualmente, a conversa naturalmente derivou para os eventos que os haviam trazido até ali. Roberto disse à Dona Conceição que pensava frequentemente sobre aquela manhã, sobre o que teria acontecido se ela não tivesse voltado para buscar a bolsa ou se tivesse decidido ficar calada por medo. Dona Conceição balançou a cabeça, dizendo que não conseguiria ter vivido com aquele peso na consciência. Ela explicou que vinha de uma família simples, mas profundamente moral. Seu pai, que trabalhara a vida inteira como marceneiro, sempre lhe dissera que o caráter de uma pessoa era definido pelo que ela fazia quando ninguém estava olhando, quando não havia recompensa ou reconhecimento em jogo. Aqueles valores haviam sido a bússola dela durante toda a vida e não ia abandoná-los justamente quando mais importavam. Roberto sentiu os olhos marejarem. Ele disse que pessoas como ela eram raras, que viviam em um mundo onde tantos escolhiam a conveniência em vez da coragem, o silêncio em vez da verdade. Dona Conceição apenas sorriu, dizendo que acreditava que havia mais gente boa no mundo do que parecia, apenas que nem sempre eram as que faziam mais barulho ou chamavam mais atenção. Quando Roberto finalmente se despediu e saiu da casa dela, dirigindo pelas ruas movimentadas de São Paulo de volta para seu apartamento, sentiu algo que não experimentava há muito tempo, uma espécie de paz. Sua vida havia sido virada de cabeça para baixo. Ele havia descoberto traição da pior espécie imaginável, mas também havia testemunhado bondade e integridade em sua forma mais pura. Aquela noite, sentado na varanda de seu apartamento, olhando para as luzes da cidade, Roberto refletiu sobre tudo que havia aprendido. Aprendeu que o dinheiro e o status não garantiam caráter, que às vezes as pessoas mais humildes possuíam a maior riqueza moral. Aprendeu que era necessário prestar atenção aos sinais, que problemas ignorados não desapareciam, mas fermentavam e cresciam em algo muito pior. Mais importante, aprendeu sobre gratidão. Não a gratidão superficial que expressamos casualmente, mas a gratidão profunda e transformadora que vem de reconhecer que sua vida foi literalmente salva pela coragem de outra pessoa. Dona Conceição não tinha asas, não era um anjo celestial das histórias, mas tinha algo muito mais poderoso, um coração honesto e a coragem de fazer o que era certo mesmo quando era difícil e assustador.
Roberto decidiu que dedicaria o resto de sua vida a ser digno daquele presente que recebera. Trabalharia para ser um pai melhor para Júlia, um empresário mais consciente e ético, uma pessoa que prestava atenção não apenas aos balanços financeiros, mas aos valores humanos. Criou uma fundação para ajudar trabalhadores domésticos a ter acesso à educação e moradia digna, uma forma de honrar o que Dona Conceição representava. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto e Dona Conceição tenha tocado seus corações profundamente. Esta narrativa nos lembra que os verdadeiros heróis nem sempre usam capas, às vezes vestem uniformes simples e possuem corações extraordinários. Se esta história ressoou com vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar aquele like no vídeo. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que celebram a complexidade da experiência humana e os valores que nos tornam melhores. Não percam nossos próximos conteúdos. Adoraríamos saber sua opinião nos comentários. Você teria tido a coragem de Dona Conceição? Que lição esta história deixou para você? Aguardamos vocês lá.